Você sabe o que realmente afeta seu olfato? A perda de olfato, ou anosmia, pode ser um sinal precoce e inesperado de doenças neurológicas graves, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Essa mudança muitas vezes aparece anos antes de outros sintomas mais visíveis. Imagine acordar um dia e não conseguir sentir o cheiro da sua comida favorita ou o aroma de flores frescas. Para muitos, isso pode ser o primeiro sinal de que algo sério está acontecendo no cérebro. Pesquisadores acreditam que o dano a certas áreas do cérebro, responsáveis pela percepção de cheiros, pode estar ligado a essas doenças. Ao prestar atenção nas mudanças no nosso olfato, podemos identificar essas doenças muito antes e possivelmente melhorar os resultados com intervenções precoces. Não é incrível como nossos sentidos podem ser janelas para a nossa saúde? Quais outros sinais comuns podem indicar problemas de saúde ocultos? Você não vai acreditar no que aconteceu com os botes salva-vidas do Titanic. O Titanic ficou famoso por sua trágica morte, mas muitos não sabem sobre a chocante desigualdade no acesso aos botes salva-vidas para os passageiros. Embora houvesse botes suficientes para todos os passageiros da primeira classe, os da terceira classe enfrentaram uma realidade completamente diferente. Muitos deles ficaram presos embaixo, sem perceber a gravidade da situação quando o navio começou a afundar. Essa desigualdade chocante destaca as diferenças sociais do início do século XX, quando a riqueza não apenas definia o conforto, mas também a sobrevivência. Os ricos tinham melhor acesso aos botes e à segurança, enquanto os passageiros mais pobres lutavam por suas vidas. Apenas cerca de 25% dos passageiros da terceira classe sobreviveram a essa catástrofe. Um lembrete cruel de como a classe social pode afetar operações de resgate em situações de emergência. Poderia uma abordagem diferente ter salvado mais vidas? Você sabia que os polinizadores ajudam a cultivar sua comida? Essas criaturas incríveis, como abelhas, borboletas e até morcegos, desempenham um papel fundamental na nossa alimentação diária. Na verdade, eles são responsáveis por 1/3 de tudo que comemos. E isso é muito, considerando a importância desses pequenos ajudantes na produção de alimentos. Os polinizadores contribuem com cerca de 75% da colheita que dependemos, desde frutas e vegetais até nozes e especiarias. Eles ajudam no crescimento e na reprodução das plantas, transportando pólen de uma flor para outra. Esse processo é chamado de polinização. Sem eles, teríamos uma grande redução na disponibilidade de muitos alimentos, e muitas plantas com flores teriam dificuldades para sobreviver. Portanto, da próxima vez que você saborear uma maçã deliciosa ou beber um limonada refrescante, lembre-se das abelhas e borboletas trabalhadoras que tornaram isso possível. Imagine se esses polinizadores desaparecessem. Como seriam nossos pratos? É claro que eles merecem nossa proteção e reconhecimento. Descubra a incrível força de água doce do Amazonas. O rio Amazonas é não só o maior rio do mundo, mas também desempenha um papel crucial na salinidade do Oceano Atlântico. Ele despeja uma enorme quantidade de água doce no oceano, criando uma vasta área onde a salinidade da água diminui drasticamente, se estendendo por 200 milhas, 322 quilômetros mar adentro. Essa mistura única de água doce e salgada sustenta uma diversidade de vida marinha, tornando este lugar um ponto de atração para várias espécies que prosperam nessas condições. Além disso, a salinidade reduzida influencia as correntes oceânicas e até mesmo o clima local. Cientistas estudam esse fascinante fluxo de água doce para entender seu impacto em tudo, desde ecossistemas marinhos até o clima global. É impressionante pensar que um único rio pode afetar uma área tão vasta e tantas vidas. O que você acha que esse fenômeno pode significar para os seres que vivem em ambos os ambientes? Você ficará surpreso ao saber que moscas vivem em morcegos. Esses insetos incríveis levaram o parasitismo a um novo nível. Algumas espécies de moscas se adaptaram a viver exclusivamente em morcegos, quase como acessórios vivos para esses mamíferos voadores. Essas moscas únicas são cegas, o que faz sentido, considerando seus habitats escuros e escondidos. Elas não têm asas, então não podem voar, e em vez disso, desenvolveram corpos achatados que as ajudam a se agarrar firmemente a seus anfitriões peludos. É por isso que algumas delas são chamadas de brincos vivos amaldiçoados. Suas características especializadas permitem que sobrevivam em um mundo que muitos seres considerariam hostil. Em vez de zumbir, elas dependem do calor dos morcegos e dos nutrientes ricos presentes em seu sangue.
A natureza não é incrível? Essas adaptações únicas mostram o quão extraordinária e diversificada pode ser a vida em nosso planeta. Um fato interessante sobre a moeda do ZUA. Antigamente, no ZUA, foi impressa uma nota incrível de $100 mil com o retrato de Woodrow Wilson. Essa enorme cédula não era destinada a gastos diários. Ela era usada para transferências bancárias entre os bancos da Reserva Federal. Imagine segurar uma nota que poderia comprar mais de 100 carros novos. A cédula de $100 mil nunca foi feita para o público em geral, o que a torna um artefato único na história da moeda. Na década de 1930, foram impressas apenas cerca de 400 dessas notas, e no final da década de 1960, elas desapareceram da circulação. Hoje, colecionadores valorizam essas raras cédulas, e em leilões elas podem valer milhares de dólares. A fascinante história da criação e do propósito dessa nota desperta interesse pela evolução do dinheiro. O que você acha que inspirou a criação de um valor tão alto? Quer saber facilmente seu nível de hidratação? É simples. Belisque a pele das suas articulações e veja como ela volta ao normal rapidamente. Esse teste fácil te dará uma ideia rápida sobre sua hidratação. Se você estiver bem hidratado, a pele volta quase imediatamente ao estado original, mostrando que seu corpo tem líquido suficiente para funcionar bem. Se a pele ficar beliscada ou demorar a voltar, isso pode indicar desidratação. Monitorar a hidratação é muito importante, pois a água afeta tudo, do humor e energia, até a capacidade de pensar claramente. Especialmente no calor ou durante exercícios, manter-se hidratado ajuda a regular a temperatura do corpo e a manter a saúde geral. Então, da próxima vez que você se perguntar quanto água está bebendo, faça esse teste simples e descubra seu nível de hidratação. Imagine que todos os dias você vai para a escola na Armênia. Essa exigência única faz parte do programa educacional obrigatório do país, onde crianças a partir de 6 anos são incentivadas a enfrentar desafios para chegar à escola. Em muitas regiões montanhosas, os alunos enfrentam trilhas íngremes, cruzam rios ou até atravessam estradas movimentadas para chegar às aulas. Embora isso possa parecer assustador, essa abordagem visa desenvolver resiliência e independência nos jovens. Educadores armênios acreditam que lidar com essas dificuldades diárias ajuda as crianças a aprimorar suas habilidades de resolução de problemas e a assumir responsabilidades. Esse processo também promove a atividade física e a conexão com o meio ambiente, contribuindo para um estilo de vida equilibrado. Curiosamente, essa tradição está profundamente enraizada na cultura e na paisagem da Armênia, onde o acesso à educação pode variar bastante, de acordo com a localização. Embora alguns possam ver isso como uma situação perigosa, muitas famílias entendem que faz parte do crescimento em sua terra vibrante e desafiadora. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre os trajetos escolares, lembre-se dos caminhos aventureiros que as crianças armênias percorrem. Na Floresta Mágica de Pico Novia, os moradores enfrentam um desafio curioso, pois o delicado equilíbrio da natureza está em risco. Eles observam atentamente a crescente destruição das palmeiras, cujos galhos ameaçam invadir seus jardins. A cada temporada, as árvores se aproximam mais, e os habitantes começaram esforços conjuntos para proteger suas áreas cultivadas do denso bosque. Esses jardineiros se preocupam não apenas com os galhos, mas também com os possíveis danos sérios às suas plantas e colheitas. Este é um exemplo fascinante da interação entre humanos e natureza, que exige estratégias inteligentes para gerenciar essa frágil relação. Como os moradores de Pico Novia se adaptam a essa situação única e protegem seus jardins enquanto coexistem com a floresta. Acredite ou não, a língua é única. Ela tem um nome especial, pois é o único músculo do corpo humano que está preso apenas em uma extremidade. Essa característica permite que a língua se mova livremente, ajudando em funções como falar, saborear e engolir. Diferente de outros músculos que estão fixos em ambas as extremidades, a estrutura única da língua lhe confere uma flexibilidade incrível. Composta por um grupo de músculos que trabalham juntos, ela pode se esticar, torcer e dobrar, o que é essencial para formar palavras e apreciar diferentes sabores. A superfície da língua é coberta por pequenas protuberâncias chamadas papilas, que contêm os receptores de sabor, tornando-a um elemento-chave do nosso sentido gustativo. Não é incrível como um órgão tão pequeno desempenha um papel tão grande em nosso dia a dia? A língua também ajuda a manter a higiene bucal, movendo os alimentos e limpando os resíduos.
Ela é fundamental para o nosso sistema digestivo. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma comida deliciosa ou rindo, lembre-se desse músculo incrível que torna tudo isso possível. E se eu disser que o Sr. Bean era engenheiro? Rowan Atkinson, o ator querido conhecido por suas engraçadas travessuras como Sr. Bean, na verdade estudou engenharia elétrica na Universidade de Newcastle. Pode ser surpreendente saber que antes de se tornar famoso no mundo da comédia, Atkinson se concentrou em uma carreira completamente diferente. Seu tempo na universidade não foi preenchido com aulas de atuação ou ensaios. Em vez disso, ele se aprofundou em questões complexas de circuitos e tecnologias. Essa experiência educacional única traz uma reviravolta inesperada na história de Atkinson, provando que o caminho para o sucesso nem sempre é direto. Após se formar, Atkinson se voltou para a atuação, onde seu estilo inconfundível e sua comédia física rapidamente conquistaram os corações do público em todo o mundo. É impressionante ver como suas habilidades de engenharia podem ter influenciado sua abordagem cuidadosa aos personagens e ao timing. Então, da próxima vez que você rir das travessuras do Sr. Bean, lembre-se de que por trás dessa fachada engraçada existe uma mente moldada por conhecimentos técnicos. Como Atkinson conseguiu unir esses dois mundos em um gênio da comédia? E se eu contar a você o terrível segredo de Jack, o Estripador? Essa figura infame da sombria história de Londres aterrorizou os cidadãos em 1888, assassinando brutalmente pelo menos 5 mulheres. As vítimas, frequentemente chamadas de 5 canônicas, foram encontradas na área de Whitechapel, gerando pânico e grande cobertura da mídia. Apesar de várias investigações e uma longa lista de suspeitos, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério, intrigando historiadores e amantes de histórias de crime. A natureza horrenda dos crimes e a habilidade do assassino em escapar da captura mantém esse mistério vivo por mais de um século. As especulações vão desde um açougueiro local até mesmo um membro da família real. Essa história continua a cativar a imaginação, inspirando inúmeros livros, filmes e teorias. Porque esse caso não resolvido ainda fascina tantas pessoas hoje. Você já pensou na neve como um mineral? Pode parecer surpreendente, mas a neve realmente é classificada como um mineral. Isso acontece porque a neve é composta por cristais de gelo, que são substâncias sólidas naturais com uma estrutura química definida. Embora muitas vezes associemos minerais a algo sólido e rochoso, a neve quebra esse estereótipo, mostrando como o mundo natural é diverso e fascinante. Por outro lado, a água em estado líquido não se encaixa nessa definição, pois não possui uma estrutura fixa. Essa diferença ilustra bem como a natureza pode borrar as fronteiras entre os diferentes estados da matéria. Quando você vê flocos de neve caindo do céu, lembre-se de que essas formas delicadas e complexas não são apenas água congelada. São formações únicas de gelo que se cristalizaram na atmosfera. Cada floco de neve é único e reflete as condições específicas de temperatura e umidade em que se formou. Então, da próxima vez que você estiver em um conto de fadas de inverno, lembre-se, o que parece ser apenas neve é, na verdade, um mineral incrível com sua própria história. Eco e mitos gregos. Você ouve o eco? A palavra eco tem uma origem fascinante ligada à mitologia grega. Ela significa som ou ressonância e está relacionada à história da ninfa chamada Eco. Segundo o mito, ela foi punida pela deusa Hera e condenada a repetir apenas as últimas palavras que ouvia. Essa história encantadora captura a essência do eco, um som que se reflete, criando um fenômeno incrível que observamos na natureza. Imagine que você está em um cânion, grita seu nome e ouve-o voltando para você. Isso é o eco. A forma como o som se propaga e interage com as superfícies resulta em suas reflexões, trazendo à vida essa experiência audiovisual maravilhosa. No nosso dia a dia, encontramos eco em diversos lugares, desde cantos silenciosos de teatros até vastas cadeias de montanhas. Embora a ninfa Eco tenha enfrentado um destino triste, sua história continua viva toda vez que ouvimos os sons voltando para nós. Não é interessante como a linguagem e a mitologia se entrelaçam com a ciência? Já se perguntou por que os cangurus não conseguem pular para trás? Os cangurus são criaturas fascinantes, não apenas por seus saltos icônicos, mas também por sua anatomia única. Esses marsupiais australianos têm uma estrutura esquelética que torna impossível andar para trás. Suas caudas fortes e musculosas
ajudam a manter o equilíbrio e o suporte durante os saltos, mas também contribuem para essa limitação peculiar. Os cangurus possuem patas traseiras grandes e poderosas, projetadas para saltar grandes distâncias, às vezes mais de 9 metros em um único salto. No entanto, seus pés rígidos e grandes são feitos para o movimento para frente, e devido aos seus dedos grandes e caudas pesadas, eles simplesmente não conseguem se mover para trás. Isso não é apenas uma curiosidade, na verdade, ajuda-os na natureza. Conseguir saltar rapidamente para frente permite que escapem de predadores de forma mais eficaz. De certa forma, é uma adaptação evolutiva ao seu ambiente, mantendo-os seguros e ágeis no vasto interior australiano. Então, da próxima vez que você ver um canguru pulando, lembre-se de que eles não são apenas saltadores incríveis, mas criaturas perfeitamente adaptadas para a vida em movimento. Acredite ou não, o vento é silencioso, mas ele cria uma sinfonia quando interage com os objetos ao seu redor. Quando o vento sopra, ele passa por árvores, prédios e outras superfícies, fazendo-as vibrar. Essas vibrações geram ondas sonoras que percebemos como sons familiares, como o sussurro das folhas, o murmúrio da grama ou o uivo dos furacões durante uma tempestade. Imagine que você está embaixo de uma árvore alta. Se um vento forte passar, as folhas começam a dançar e seu movimento produz sons suaves e tranquilizantes. Por outro lado, quando o vento passa por um beco estreito, ele pode criar um som mais assustador e uivante. Portanto, embora o vento seja silencioso por si só, sua capacidade de despertar o mundo ao redor o torna uma incrível orquestra de sons da natureza. Na próxima vez que você ouvir o vento, pense em todos os objetos que criam esse som. A natureza não é incrível? Você sabia que as zebras são na verdade marrons? Esse fato surpreendente está relacionado à forma como suas listras se formam. As zebras, essas lindas criaturas preto e branco, têm uma base marrom desde o início. As listras brancas aparecem devido à falta de pigmentação em certas áreas da pele enquanto elas crescem. Essa coloração listrada não é apenas para a beleza, ela ajuda as zebras a se camuflarem na natureza, misturando-se com as altas gramas de seu habitat natural. Ao quebrar seu contorno, as listras confundem os predadores e ajudam as zebras a se manterem seguras. Cada zebra tem um padrão de listras único, como uma impressão digital, o que as torna fascinantes para estudar. Então, da próxima vez que você ver uma zebra, lembre-se de que essas listras icônicas não são apenas bonitas, mas fazem parte de uma estratégia inteligente de sobrevivência. Você sabia que se multiplicar Minx e 89 por 9, o resultado é 9.801? O mais incrível é que tanto Minx e 89 quanto 9.801 são números palíndromos. Um número palíndromo é lido da mesma forma de trás para frente e de frente para trás, como a palavra ônibus. No caso de Ixil e 89, se invertermos os dígitos, obtemos novamente Ixil 89, e para 9.801, ele também se inverte perfeitamente. Essa conexão curiosa entre os dois números mostra como a matemática pode revelar padrões surpreendentes. Então, da próxima vez que você trabalhar com números, pense em como eles podem se conectar de maneiras inesperadas. Seja resolvendo problemas matemáticos na escola ou apenas se divertindo com números em casa, essas descobertas palíndromas adicionam um toque interessante ao mundo da matemática. Legal, não é? Você já viu um canguru dando um golpe com a pata? Esses animais incríveis são conhecidos não só por seus saltos únicos, mas também por seu poderoso golpe, que é uma importante defesa contra predadores, especialmente os dingos. Quando se sentem ameaçados, os cangurus podem dar um golpe rápido e forte com suas patas traseiras musculosas, o que pode causar ferimentos sérios. Isso não é apenas um ato de agressão, é um instinto natural que se desenvolveu ao longo da evolução para ajudá-los a sobreviver na natureza. Assistir a um canguru golpeando é fascinante. Eles conseguem se equilibrar na cauda, usando-a como apoio, enquanto miram no atacante com suas patas poderosas. Essa habilidade única os ajuda a evitar perigos e proteger a si mesmos ou seus filhotes. Os cangurus também são conhecidos por sua agilidade e podem saltar grandes distâncias, o que os ajuda a se mover por diferentes paisagens da Austrália. Então, da próxima vez que você ver um canguru, lembre-se de que por trás de sua aparência fofa, existe uma impressionante estratégia de defesa. A natureza não é incrível? Você sabia que Bach teve 20 filhos?
Johann Sebastian Bach, o lendário compositor do período barroco, viveu uma vida cheia de música e família. Com 2 esposas, ele se tornou pai de incríveis 20 filhos. Embora muitos possam achar difícil criar uma família tão grande, Bach aceitou esse desafio com alegria. Alguns de seus filhos seguiram seu caminho musical e se tornaram músicos de sucesso. Entre eles estava Carl Philipp Emanuel Bach, conhecido por sua contribuição na transição do barroco para a música clássica. Essa dinâmica fascinante não só destaca a importância da família, mas também mostra como o talento musical pode ser passado de geração em geração. O legado de Bach vai além de suas obras. Trata-se também de uma rica história familiar que influenciou seu impacto no mundo da música clássica. Você consegue imaginar uma casa animada, cheia de música e criatividade. É um lembrete de como família e arte estão intimamente ligadas. Vamos descobrir a verdade sobre instrumentos musicais antigos. O instrumento musical mais antigo conhecido é uma flauta, com uma história fascinante que remonta a aproximadamente 35 mil anos. Este incrível artefato foi encontrado em uma caverna remota na Alemanha, onde foi cuidadosamente esculpido a partir de um osso de pássaro. Imagine nossos ancestrais, equipados apenas com instinto e criatividade, criando melodias em um mundo dominado pela sobrevivência. A capacidade deles de expressar emoções através da música revela muito sobre o espírito humano. Esta flauta faz parte de uma coleção maior de artefatos pré-históricos que iluminam a cultura e a criatividade dos primeiros humanos. Em vez de depender apenas dos sons do mundo natural, eles produziram ativamente instrumentos para criar melodias harmoniosas. Pesquisas indicam que a música provavelmente desempenhou um papel vital na formação de laços sociais entre as comunidades antigas, destacando nosso desejo intrínseco de nos conectar com os outros. Então, da próxima vez que você apertar o play na sua música favorita, lembre-se dos milhares de anos de evolução musical por trás dela, ecoando através das gerações e servindo como uma poderosa forma de expressão. Acredite ou não, os polvos têm pupilas retangulares. Essa característica incrível permite que eles vejam o mundo de uma forma totalmente diferente. Enquanto a maioria dos animais tem pupilas redondas, os polvos têm uma forma retangular incomum. Essa adaptação inteligente os ajuda a explorar o ambiente subaquático de maneira eficaz, quase como assistir a um filme em tela grande. Pupilas retangulares também oferecem um ângulo de visão mais amplo, dando aos polvos mais chances de notar predadores ou presas potenciais. Curiosamente, essas criaturas incríveis podem mudar a cor e a textura da pele, o que combina bem com sua visão excepcional para se camuflar no ambiente. Assim, ao se esconder de tubarões ou ao capturar caranguejos astutamente, sua visão desempenha um papel vital na sobrevivência. Não é surpreendente como a evolução cria características tão incomuns para a vida subaquática. Você sabia que Mônaco é muito populoso, apesar de seu tamanho? Embora Mônaco seja apenas um pequeno ponto no mapa, possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. Este pequeno principado, localizado na Riviera Francesa, abriga um grande número de pessoas em seus 2,02 km². Com cerca de 39 mil habitantes, é como se a população de uma pequena cidade estivesse compactada em um espaço menor que o Central Park. Essa incrível densidade dá a Mônaco seu charme único, onde luxo e esplendor fazem parte do dia a dia. As ruas estão cheias de boutiques caras, cassinos glamurosos e vistas deslumbrantes do mar, cercadas por impressionantes penhascos. Conhecido pelo famoso Grande Prêmio de Fórmula 1 e pelo luxuoso Cassino de Monte Carlo, este microestado atrai turistas e moradores ricos. O espaço limitado significa que a maioria das pessoas vive em apartamentos de vários andares, com vista para o mar Mediterrâneo, criando uma comunidade vibrante e unida. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre Mônaco, lembre-se de que esse lugar glamouroso também é um dos mais populosos da Terra. Maldivas é o menor país da Ásia, mas não é um lugar comum. Este incrível arquipélago é formado por cerca de 1.200 ilhas espalhadas pelo Oceano Índico, mas apenas cerca de 200 delas são habitadas. A área total é de apenas 298 km², e é surpreendente como, em um espaço tão pequeno, vivem cerca de 540.542 pessoas. As ilhas são famosas por suas praias deslumbrantes, águas cristalinas e rica vida marinha, tornando-as um paraíso para os amantes da natureza. A cultura das Maldivas é uma mistura única de influências indianas, árabes e africanas, o que a torna ainda mais encantadora.
Apesar de seu tamanho, Maldivas enfrenta sérios desafios, incluindo a elevação do nível do mar devido às mudanças climáticas, que ameaçam essas belas ilhas. Moradores e turistas se esforçam para preservar essa maravilha natural, destacando a importância ecológica e a necessidade de um turismo sustentável. Você já sonhou em visitar um lugar tão incrível? Prepare-se para se surpreender com quanta energia seu cérebro usa. Você sabia que seu cérebro consome a mesma quantidade de energia que uma pequena lâmpada de 10 watts, mesmo quando você está apenas sentado? Esse fato incrível destaca o quão ativo seu cérebro é, controlando tudo, desde pensamentos e memórias até as funções do corpo. Embora represente apenas cerca de 2% do peso total do corpo, o cérebro utiliza cerca de 20% dos seus recursos energéticos. Isso acontece porque ele nunca realmente dorme. Os neurônios estão sempre ativos, enviando mensagens e processando informações. Então, esteja você sonhando ou pensando profundamente, seu cérebro funciona como uma lâmpada brilhante, garantindo o funcionamento suave do seu corpo. Essa necessidade de energia ressalta a importância de uma alimentação adequada e hidratação para o funcionamento ideal do cérebro. Você já pensou em como sua dieta pode afetar a potência do seu cérebro? É surpreendente pensar em como os alimentos que você come nutrem esse órgão incrível. Afinal, um sorriso pode aumentar o nível de felicidade. Pesquisas mostram que até mesmo um sorriso forçado pode fazer seu cérebro se sentir mais feliz. Quando você sorri, mesmo que não seja de verdade, seu cérebro libera substâncias como endorfinas e serotonina. Esses são os hormônios que melhoram o humor. Essa conexão incrível destaca como nossas expressões faciais influenciam nossas emoções. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de hipótese da retroalimentação facial, que sugere que a linguagem corporal afeta muito nossos sentimentos. Portanto, se você estiver tendo um dia difícil ou não estiver se sentindo bem, sorrir pode ser uma maneira simples, mas eficaz, de melhorar seu humor. Isso significa que sorrir não é apenas uma forma de parecer amigável, também ajuda a aumentar sua própria felicidade. É um ótimo lembrete de que, às vezes, mudar nossa expressão externa pode levar a mudanças positivas dentro de nós. Então, da próxima vez que você se sentir para baixo, por que não tentar? Um sorriso pode ser o impulso que você precisa. Você sabia que na Itália foi construído um tribunal para processar a máfia? Essa decisão surpreendente foi tomada na década de 1980, quando o governo italiano decidiu enfrentar o crime organizado. O tribunal em Palermo foi projetado especificamente para um caso único, que começou em 1986, envolvendo 474 réus ligados à máfia siciliana. O julgamento, que durou 6 anos, é considerado o maior da história. Foi um passo ousado na luta contra a poderosa máfia, com juízes e promotores incansavelmente buscando justiça, apesar das ameaças e intimidações. Durante essa intensa batalha legal, as evidências revelaram a extensão das operações da máfia e da corrupção, marcando um ponto crucial na luta contínua da Itália contra o crime. O processo não apenas buscou responsabilizar os criminosos, mas também inspirou a sociedade a acreditar no sistema legal. Você consegue imaginar a coragem necessária para realizar um projeto tão grandioso? Você sabia que existe o menor peixe do mundo? Conheça o Paedocypris progenetica, uma criatura incrível encontrada na Indonésia. Ele mede apenas 7,9 milímetros de comprimento, cerca de 0,31 polegadas, e pesa apenas 0,04 gramas. Imagine algo tão pequeno que cabe na ponta do seu dedo. Apesar de seu tamanho, o Paedocypris progenetica enfrenta sérias ameaças devido à perda de habitat e à poluição. Seu frágil ecossistema sofre com a atividade humana, tornando a sobrevivência desses peixes cada vez mais difícil. Esforços de conservação são essenciais para proteger seus habitats e garantir o futuro dessa espécie incrível. Cientistas e ecologistas estão trabalhando ativamente para aumentar a conscientização e implementar soluções para ajudar a salvar esses peixes pequenos. Podemos todos desempenhar nosso papel na preservação de seu lar e da incrível diversidade de vida em nosso planeta? Você já se perguntou quem realmente escreveu o juramento de fidelidade? Pode te surpreender, mas o juramento foi escrito não por um dos pais fundadores do país, mas pelo ministro socialista Francis Bellamy, em 1892.
Inicialmente, ele foi criado para um programa escolar nacional em homenagem ao Dia de Colombo, com o objetivo de promover a unidade e o patriotismo entre os estudantes de todo o país. Curiosamente, as famosas palavras "sob Deus" só apareceram em 1954, durante a Guerra Fria, quando a América buscava diferenciar claramente seus valores democráticos da ameaça percebida do comunismo. Apesar da crença popular, o texto original de Bellamy era frequentemente secular, refletindo sua intenção de inspirar uma identidade nacional coletiva, livre de limitações religiosas. Então, da próxima vez que você recitar o juramento, lembre-se de que ele é produto de um tempo e contexto social específicos. Você já se perguntou por que os antibióticos agem de maneiras diferentes? Os antibióticos são medicamentos incríveis que não apenas matam bactérias, eles também impedem que elas se reproduzam. Isso significa que as bactérias continuam vivas, mas não conseguem se multiplicar. Imagine que você está tentando manter um grupo de coelhinhos pequenos e irritantes em um cercado. Eles ainda pulam por aí, mas se não podem se reproduzir, a população não vai aumentar. Esse método permite que o sistema imunológico do corpo intervenha e resolva o problema. Ao controlar a propagação das bactérias, em vez de eliminá-las todas de uma vez, os antibióticos dão ao nosso corpo uma chance de lutar. No entanto, isso também significa que, se usados incorretamente, as bactérias podem se adaptar e desenvolver resistência, tornando-as mais difíceis de tratar. Portanto, embora os antibióticos sejam uma ferramenta poderosa em nosso arsenal médico, é importante saber como usá-los. A verdade é que robôs podem falhar. Imagine uma fábrica barulhenta cheia de sons de máquinas e trabalhadores. De repente, um robô fica para trás porque não consegue lidar com o barulho. Esse caso destaca um aspecto interessante da robótica. Apesar da programação complexa, até os robôs podem enfrentar problemas que levam a falhas ou erros. Neste caso, o nível de ruído pode ter sobrecarregado os sensores do robô, fazendo com que ele deixasse de funcionar de forma eficaz. Engenheiros projetam robôs para realizar tarefas complexas, mas fatores inesperados no ambiente podem atrapalhar suas funções. Essa situação levanta questões sobre como projetamos e operamos máquinas em ambientes barulhentos. Como podemos criar sistemas melhores que se adaptem ao ambiente e continuem funcionando, apesar das dificuldades. Com o avanço da tecnologia, é importante que os robôs consigam lidar com condições reais sem falhas. O Baloo Hyperfoil é uma maravilha da tecnologia moderna, oferecendo uma experiência única, parecida com nadar em um tapete líquido. Imagine-se deslizando por lagos tranquilos ou ondas do mar em silêncio, graças ao seu motor elétrico. Ao contrário dos meios tradicionais de transporte aquático, que podem ser barulhentos e incômodos, o Hyperfoil funciona de forma silenciosa, permitindo que você aprecie a natureza enquanto navega. Com sua estrutura leve e sistema inovador de hidrofoil, ele te eleva acima da superfície da água, reduzindo a resistência e proporcionando um movimento suave e leve. É fácil de pilotar e você sentirá a liberdade de deslizar sobre a água, tornando-o perfeito para os amantes de aventuras e da natureza. Se você busca adrenalina ou um descanso tranquilo, o Baloo Hyperfoil promete uma aventura inesquecível. Pronto para experimentar? Você pode acreditar que Kylie Jenner se tornou bilionária aos 21 anos? Em 2019, a Forbes reconheceu Kylie Jenner como a bilionária mais jovem do mundo. Um feito incrível, principalmente graças à sua bem-sucedida empresa de cosméticos, a Kylie Cosmetics. O negócio foi lançado em 2015 e rapidamente ganhou popularidade devido ao seu uso habilidoso das redes sociais e à sua compreensão das tendências na indústria da beleza. Jenner aproveitou sua enorme base de fãs, compartilhando dicas de maquiagem e novidades de produtos em plataformas como o Instagram, onde tem milhões de seguidores. Seus kits de lábios se tornaram um verdadeiro sucesso, esgotando quase instantaneamente. Esse sucesso rápido mostra como o espírito empreendedor, aliado às redes sociais, pode levar a vitórias inesperadas. Aos 21 anos, Kylie não só demonstrou habilidades empresariais excepcionais, mas também inspirou muitos jovens ao redor do mundo a seguirem seus sonhos na indústria da beleza e além. Novas figuras como ela estão surgindo em diversas áreas. Podemos esperar o aparecimento de ainda mais jovens bilionários no futuro. Você sabia que Alec Baldwin tem o recorde de aparições? O talentoso ator subiu ao palco do Saturday Night Live, SNL, impressionantes 17 vezes, tornando-se o apresentador mais frequente da história do programa.
Baldwin fez sua estreia no SNL em 1990, conquistando o público com sua combinação única de humor e carisma. Sua habilidade de se transformar em diferentes personagens, imitar pessoas famosas e criar esquetes inesquecíveis fez o público rir por décadas. Mesmo em tempos difíceis, como escândalos políticos e problemas pessoais, o talento cômico de Baldwin nunca desapareceu. Ele se destacou especialmente por suas imitações, em particular do ex-presidente Donald Trump, mostrando seu espírito afiado. Fãs e críticos elogiam Baldwin por suas habilidades cômicas, tornando-o um favorito da televisão noturna. O que você acha que suas performances ajudaram o SNL a se manter relevante ao longo dos anos? Descubra os mistérios dos nossos oceanos inexplorados. Menos de 5% do oceano foi explorado por humanos, tornando-o um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. Embora tenhamos enviado rovers a Marte e mapeado sua superfície, sabemos muito pouco sobre o que se esconde sob as ondas dos nossos mares. A maior parte do que sabemos vem de dados de satélites e sonar, ferramentas que ajudam os pesquisadores a entender o vasto mundo da vida marinha e das maravilhas geológicas. Imagine os segredos ocultos nessas águas profundas, espécies desconhecidas aguardando descoberta e formações únicas que podem mudar nossa visão sobre a Terra. Cientistas acreditam que as profundezas do oceano podem guardar tesouros que nem imaginamos, desde novos medicamentos até uma melhor compreensão das mudanças climáticas. Então, por que ignoramos uma parte tão importante do nosso planeta? É hora de investir na exploração dos oceanos e revelar os mistérios que nos aguardam sob as ondas. Você sabia que Cortés trouxe tomates para a Europa? Em 1595, o conquistador espanhol Hernán Cortés partiu do Novo Mundo, onde encontrou o vibrante tomate, adorado pelos povos nativos. Inicialmente, os tomates geraram dúvidas na Europa, pois muitos os consideravam venenosos por estarem relacionados aos solanáceos. No entanto, até 1700, essa fruta colorida conquistou corações e paladares por todo o continente, transformando as cozinhas de maneiras inimagináveis. Desde o clássico molho marinara na Itália até o amado gazpacho na Espanha, os tomates se tornaram um ingrediente essencial que adiciona sabor e cor a inúmeros pratos. Hoje, temos uma variedade de tomates, incluindo os suculentos heirloom e os doces tomates cereja, cada um trazendo seu caráter único às nossas receitas. Como algo que um dia causou medo, se tornou um símbolo de prazer culinário. Vamos descobrir a verdade sobre o nome Pinóquio. O nome Pinóquio tem uma origem encantadora, com raízes no dialeto toscano da Itália. Ele vem da palavra pino, que significa pinheiro, refletindo uma profunda conexão com a natureza. A adição do sufixo diminutivo, quel, transforma-o em pequeno pinheiro. Isso faz sentido, já que o querido personagem de Carlo Collodi é famoso por ser esculpido em madeira, simbolizando o espírito da árvore. Imagine um mundo onde um nome simples carrega a essência da infância e das aventuras. Pinóquio, com seu icônico nariz longo e suas travessuras peculiares, simboliza crescimento e transformação, como uma jovem árvore que se estica em direção ao céu. Sua jornada de boneco de madeira, a menino de verdade, ecoa valores eternos de honestidade e coragem. Não é incrível como um nome pode contar uma história tão rica? É verdade que alguns gatos têm dedos a mais? Sim, é verdade. Gatos polidátilos, conhecidos por terem mais dedos do que o normal, apresentam uma mutação genética interessante. Enquanto a maioria dos gatos tem 18 dedos, 5 nas patas dianteiras e 4 nas patas traseiras. Os gatos polidáctilos podem ter de 6 a 8 dedos apenas nas patas dianteiras. Essa característica incomum não é apenas uma aparência divertida, ela realmente melhora a agilidade e a pegada deles, permitindo que se movam com mais destreza no ambiente. Muitas pessoas lembram do famoso escritor Ernest Hemingway ao falar desses gatos incríveis, já que ele era conhecido por resgatar e cuidar deles em sua casa em Key West. Seja subindo em cercas ou pulando em brinquedos, os gatos polidáctilos trazem um charme único e uma impressionante habilidade física para suas travessuras felinas. Que legal, não é? O que realmente acontece quando o amor floresce? Um homem na China levou o romantismo a um novo nível ao criar um vestido incrível feito de milhares de rosas vermelhas para sua namorada. Imagine as pétalas dançando ao redor dela enquanto ela caminha.
Esse gesto luxuoso não apenas mostrou seu profundo afeto, mas também transformou um simples pedido em um evento inesquecível. As flores simbolizam o amor, e ao usar rosas vermelhas, ele destacou a paixão de seus sentimentos. A visão dessa obra-prima floral provavelmente teve um papel importante em sua decisão de aceitar. É um lembrete de que gestos românticos grandiosos podem deixar uma impressão duradoura. Afinal, quem não se sentiria especial vestindo um vestido feito de milhares de lindas flores? Este evento desperta o interesse sobre como criatividade e romantismo se entrelaçam nos relacionamentos. Quais outras ideias únicas para pedidos podem conquistar o coração de alguém? Difícil de acreditar, mas os esquimós polares viveram isolados. Durante séculos, o povo Inuguet, também conhecido como esquimós polares, sobreviveu em paisagens árticas frias, completamente separado de outros grupos humanos. Esse isolamento extremo durou até 1818, quando exploradores europeus entraram em contato com eles. Vivendo em tal isolamento, os Inuguet não conheciam outros grupos de Inuits e suas tecnologias. Com o tempo, eles perderam habilidades valiosas, como a fabricação de barcos e flechas, essenciais para a caça e locomoção em condições severas. Devido a esse isolamento, suas práticas culturais se tornaram únicas, formando uma identidade própria. Imagine sobreviver em um dos climas mais severos do mundo, sem saber que seus vizinhos poderiam compartilhar conhecimentos ou ferramentas. Em resumo, a história dos Inuguet destaca como a geografia pode influenciar o modo de vida de uma comunidade, para melhor ou para pior. Que outros segredos a isolação pode esconder de nós? Prepare-se para se surpreender com esta armadilha maluca. No século XIX, inventores mostraram sua criatividade com um dispositivo verdadeiramente estranho. Uma miniatura de canhão, projetada para disparar bolas de canhão contra roedores incômodos. Essa abordagem inusitada para o controle de pragas não era apenas uma ideia excêntrica, refletia o espírito inovador da época. Quando os ratos invadiam casas e negócios, as pessoas buscavam desesperadamente soluções. Embora as armadilhas tradicionais fossem comuns, alguns inventores ousaram pensar fora da caixa, resultando na criação deste dispositivo explosivo. Imagine um pequeno canhão instalado na sua cozinha, pronto para disparar em qualquer rato que se atrevesse a aparecer. Embora esse design possa parecer absurdo hoje, ele destaca como mentes inventivas resolviam problemas cotidianos de maneiras únicas. Isso também nos mostra que humor e criatividade muitas vezes andam de mãos dadas no mundo das invenções. Que outras ideias inusitadas poderiam ter surgido naquela época? E isso pode te surpreender. 2 trilhões de galáxias aguardam descoberta. O universo que observamos é um espaço incrível, repleto de maravilhas, onde existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia é uma metrópole vibrante de atividade cósmica, contendo milhões e trilhões de estrelas, além de planetas, nuvens de gás, buracos negros e a misteriosa matéria escura. Para se ter uma ideia, o número de estrelas pode superar a quantidade de grãos de areia em todas as praias da Terra. Mas lembre-se, vemos apenas uma pequena parte do que existe. Além da nossa percepção, há um espaço infinito, cheio de maravilhas e possivelmente ainda mais galáxias. Cada pontinho que você vê no céu noturno é um vislumbre desse grandioso tapeçário cósmico que nos faz refletir sobre o que está além do nosso entendimento atual. Ao explorar mais profundamente o universo, lembramos o quão vasto e enigmático ele é. Uma antiga tela, conhecida como o Sudário de Turim, tem despertado o interesse de cientistas e historiadores por gerações. Alguns acreditam que é o pano funerário de Jesus Cristo, mas sua origem e significado geram debates intermináveis. Pesquisadores realizaram estudos extensivos, incluindo datação por carbono e análise de tecidos, para descobrir a verdade sobre sua criação. Apesar desses esforços, a verdadeira idade do sudário, a forma como a imagem foi criada e o contexto cultural permanecem um mistério. Essa tela não apenas cativa a imaginação por sua possível ligação com a história religiosa, mas também levanta questões sobre como artefatos podem influenciar crenças e cultura. Ao continuarmos a investigar o sudário, conseguiremos um dia desvendar os segredos escondidos em suas fibras? Incrível, mas é verdade. A dor no joelho afeta muitos. A maioria dos jovens vive sua vida sem perceber os problemas nos joelhos.
Mas quando finalmente enfrentam esse desconforto, tudo muda. A dor no joelho não é apenas um problema de idosos. Pode atingir qualquer um e suas consequências podem ser sérias. Muitos idosos lembram como é difícil viver com essa dor, que afeta tudo, desde caminhar até subir escadas, ou simplesmente levantar de uma cadeira. Imagine perder eventos divertidos, reuniões familiares, ou até correr com os amigos por causa desse problema constante. Por isso, é importante entender a saúde dos joelhos e tomar medidas para protegê-los em qualquer idade. Seja mantendo-se ativo, controlando o peso ou buscando o tratamento adequado, todos nós podemos ajudar a prevenir problemas nos joelhos e ter uma vida mais ativa e prazerosa. É verdade que Kirito Itaka quebrou um recorde? No dia 17 de julho de 2023, o talentoso atleta japonês Kirito Itaka estabeleceu um incrível recorde no Guinness, realizando 8 giros na corda em um único salto. Essa conquista impressionante aconteceu na cidade de Yamaguchi e mostrou sua incrível coordenação e velocidade. Imagine a habilidade necessária para girar e se revirar no ar. É algo que a maioria de nós só pode sonhar. A preparação e a dedicação de Kirito ao seu esporte foram fundamentais para esse sucesso, provando que o trabalho duro traz resultados. Atletas ao redor do mundo estão constantemente ultrapassando limites, e a conquista de Kirito é um ótimo exemplo do que pode acontecer quando o talento se encontra com determinação. Seu recorde não apenas inspira outros atletas, mas também destaca o emocionante mundo do salto competitivo. Quais outros recordes serão quebrados no futuro? Você sabia que batons podem conter escamas de peixe? Sim, é verdade. Muitas marcas populares de batom usam um ingrediente brilhante chamado pigmento perolado, que muitas vezes é feito de escamas de peixe. Esse ingrediente dá ao seu batom favorito um brilho atraente. O processo envolve a extração da camada brilhante de peixes, especialmente de espécies como arenque e pescada, e depois a sua transformação para uso cosmético. Pode parecer surpreendente, mas esse efeito brilhante pode deixar os lábios mais volumosos e vibrantes. No entanto, existem muitas alternativas veganas e sem crueldade que utilizam ingredientes sintéticos ou vegetais para criar um brilho semelhante sem produtos de origem animal. Então, da próxima vez que você aplicar batom, vale a pena conferir os ingredientes. Pronto para cozinhar macarrão mais rápido do que nunca? Cozinhar macarrão na frigideira em vez da panela pode economizar minutos preciosos do seu tempo. Esse truque funciona porque a frigideira tem uma superfície maior para aquecer. Assim, a água esquenta mais rápido e o macarrão cozinha mais rápido. É uma ótima dica para cozinheiros ocupados que sempre buscam estratégias eficientes. Imagine voltar para casa após um longo dia e conseguir preparar o jantar rapidamente. Além disso, usar a frigideira facilita misturar o macarrão, garantindo que cada fio cozinhe de maneira uniforme. Então, quando você estiver com pressa, mas quiser um prato saboroso de macarrão, não se esqueça dessa dica útil. Pode ser o ingrediente secreto para um jantar rápido e delicioso. Pronto para experimentar? O diamante Cullinan é a maior pedra preciosa já encontrada, pesando incríveis 366 quilates. Ele foi descoberto na África do Sul em 1905 e impressiona não só pelo tamanho, mas também pela sua história fascinante. Após a descoberta, o diamante foi apresentado ao rei Eduardo VII da Grã-Bretanha. Mas sua jornada não parou por aí. Ele foi cortado em várias pedras magníficas, sendo a maior delas o Cullinan Primar, também conhecido como Estrela da África, com 530,2 quilates. Esta incrível pedra agora enfeita com orgulho as joias da coroa britânica, mostrando sua brilhante clareza e cor excepcional. O tamanho colossal do diamante Cullinan é impressionante, mas sua história de descoberta e habilidade o torna lendário. O que mais poderia capturar a imaginação como esta pedra preciosa? Pronto para explorar Marte com o rover Perseverance. O rover Perseverance da NASA, lançado em 2020, está em uma missão incrível para desvendar os mistérios do planeta vermelho. Este robô de alta tecnologia foi projetado para buscar sinais de vida antiga e estudar a geologia do planeta. Equipado com ferramentas modernas, o Perseverance analisa amostras de rochas, investiga o solo e usa suas câmeras para capturar imagens impressionantes das paisagens marcianas. O rover também coleta amostras que podem ser trazidas de volta à Terra para análises futuras. Por que isso é importante? Porque entender a vida passada e presente em Marte pode ajudar a responder perguntas fundamentais sobre nosso universo
e a possibilidade de vida além da Terra, enquanto o rover viaja por locais como a cratera G0, onde havia um lago. Ele nos oferece visões únicas da história de Marte. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que há um robô explorador investigando profundamente o passado de Marte, abrindo caminho para futuras pesquisas humanas. Você sabia sobre a Lei das Ilhas de Guano? Essa lei única, embora raramente mencionada hoje, representa uma parte interessante da história americana. Aprovada em 1856, a Lei das Ilhas de Guano permitiu que os Estados Unidos reivindicassem direitos sobre ilhas desabitadas, com grandes reservas de guano, uma substância composta principalmente de fezes de aves. Naquela época, o guano era um recurso muito valioso devido ao seu uso excepcional como fertilizante, que aumentava significativamente a produtividade. Essa lei ilustra como recursos naturais, como o guano, contribuíram para a expansão territorial no século XIX. Agricultores americanos buscavam aumentar a colheita, e o guano se tornou a solução ideal, levando os Ixaretas Ewas a adquirirem várias ilhas remotas no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe. Embora o guano possa parecer estranho hoje, na sua época era extremamente valioso, moldando a agricultura e as relações internacionais. A Lei das Ilhas de Guano nos lembra de como as necessidades por recursos podem influenciar nações e incentivá-las a expandir suas fronteiras. Você consegue acreditar que um monte de fezes de aves poderia ter um impacto tão grande na história? Você pode se surpreender. Os flamingos comem de cabeça para baixo. Essas aves incríveis têm uma maneira única de se alimentar, que as diferencia de muitos outros animais. Quando um flamingo se alimenta, ele mergulha a cabeça na água, com o bico voltado para baixo, o que é bem engraçado. Seus bicos são adaptados para esse método de alimentação e têm formato de colher, permitindo que filtrem pequenas partículas de comida da água, como algas e minúsculos crustáceos. Esse estilo de alimentação não só ajuda a coletar sua comida favorita, mas também se torna um espetáculo para quem observa. É comum ver flamingos em pé em uma perna, equilibrando-se graciosamente enquanto praticam esse hábito curioso em grandes grupos. Sua impressionante cor rosa, que obtém dos carotenoides em sua dieta, torna toda a cena ainda mais impressionante. Você já viu um flamingo se alimentando? É um espetáculo ao mesmo tempo surpreendente e peculiar. Você já imaginou que poderia morrer batendo a cabeça na porta? Parece inacreditável, mas a história registra casos de 2 reis franceses que morreram de forma tão absurda. O rei Luís XVI e o rei Luís Felipe foram vítimas de acidentes, batendo a cabeça nas partes superiores das portas. Luís XVI, que governou durante a Revolução Francesa, era conhecido por suas decisões infelizes, mas seu destino foi selado em um momento de descuido em um cômodo com teto baixo. Da mesma forma, o rei Luís Felipe, que reinou no século XIX, enfrentou um destino igualmente estranho. Esses casos ressaltam como algo comum, como uma moldura de porta, pode levar a consequências surpreendentes. As portas, que muitas vezes consideramos garantidas, nos lembram da imprevisibilidade da vida. Apesar do tom levemente humorístico dessas histórias, elas servem como uma lição histórica sobre a fragilidade da existência humana. Na próxima vez que você passar por uma porta, vale a pena se abaixar um pouco. Você consegue acreditar como momentos comuns podem se tornar extraordinários? E se eu disser que estresse é sobremesa, ao contrário? É um jogo de palavras divertido que muitas pessoas gostam, mas também mostra como lidamos com nossos sentimentos. Essa conexão brincalhona entre as duas palavras nos lembra que costumamos recorrer aos doces quando a vida fica muito estressante. Embora um pedaço de bolo de chocolate possa trazer um sorriso por um momento, depender de sobremesas para aliviar o estresse a longo prazo não é a melhor abordagem. Em vez disso, especialistas recomendam atividades físicas como correr ou técnicas de relaxamento, como yoga e meditação. Essas práticas não só ajudam a reduzir o estresse, mas também melhoram o humor e o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você sentir estresse, considere calçar um tênis ou pegar um tapete de yoga em vez de um biscoito. Sua mente e seu corpo vão agradecer. E se eu disser que gostamos de ligar para as pessoas? Em média, cada pessoa faz cerca de 1.140 chamadas telefônicas por ano. Parece muito, não é? Embora possa parecer que só trocamos mensagens,
As chamadas de voz ainda têm um papel importante na nossa comunicação, tanto pessoal quanto profissional. Imagine como é bom conversar com um amigo ou esclarecer detalhes com um colega. Uma ligação muitas vezes transmite emoções e nuances que o texto pode deixar de lado. Apesar de as mensagens de texto terem se tornado populares pela praticidade, muitas pessoas acreditam que uma rápida ligação pode resolver mal-entendidos ou fortalecer relacionamentos. Em um mundo dominado por mensagens instantâneas, é surpreendente que ainda confiemos na clássica ligação telefônica. Então, as chamadas de voz algum dia serão completamente esquecidas ou sempre terão um lugar especial em nossos corações. A incrível história da bebida de ovo de George Washington. George Washington, o primeiro presidente do Kainua, tinha uma maneira única de receber os convidados em sua propriedade, Mount Vernon. Ele servia uma deliciosa bebida, parecida com eggnog, feita de uma mistura de rum, uísque de centeio e xerez. Essa bebida luxuosa não era apenas um agrado, refletia a hospitalidade calorosa da sua época. Imagine como seria estar em um encontro onde servem uma bebida tão rica e forte. Com o tempo, essa tradição evoluiu para o eggnog, que celebramos hoje durante as festas, combinando ovos laticínios e frequentemente adicionando diferentes bebidas alcoólicas. A receita original de Washington, um testemunho da cultura americana primitiva, mostra a combinação de sabores que perduram nas celebrações modernas. Então, da próxima vez que você saborear uma taça de eggnog, pense no legado deixado pelo nosso primeiro presidente. Você sabia que astronautas esquecem como andar? Depois de passar um tempo em microgravidade, os astronautas enfrentam dificuldades inesperadas ao voltar para a Terra. A microgravidade afeta o corpo humano de maneira surpreendente, enfraquecendo músculos e ossos. No espaço, a gravidade reduzida faz com que os músculos e ossos se tornem mais fracos, já que não precisam lutar contra a força gravitacional. Quando retornam ao solo firme, muitos descobrem que seus corpos precisam se adaptar novamente. Frequentemente, eles precisam do apoio de outros membros da equipe ou de médicos enquanto aprendem a andar de novo, recuperando a coordenação e o equilíbrio. Esse processo pode variar entre as pessoas. Alguns se recuperam em poucos dias, enquanto outros podem levar semanas para recuperar a agilidade anterior. É incrível como nossos corpos se adaptam a diferentes condições, mostrando a resiliência humana e a importância da gravidade em nossas vidas. Então, da próxima vez que você ver um astronauta, pense na incrível jornada que eles fizeram e nas dificuldades que enfrentam ao voltar para casa. E se eu te contar sobre o fenômeno Baader-Meinhof? Esse fenômeno interessante acontece quando você aprende algo novo, como um modelo específico de carro ou uma palavra da moda, e de repente isso começa a aparecer em todos os lugares ao seu redor. Parece que antes você não percebia, mas agora seu cérebro está hiperconsciente, notando isso em conversas, na internet e até mesmo do lado de fora da janela. Esse efeito curioso pode ser explicado pela forma como nosso cérebro filtra informações e presta atenção a elas. Quando você descobre novos conhecimentos, seu cérebro se ajusta a sinais relacionados que antes ignorava. É como se você tivesse ligado um projetor mental, iluminando um mundo que sempre esteve por perto, mas fora do seu campo de visão. Então, da próxima vez que você notar tendências ou temas que acabou de aprender, lembre-se de que você está vivenciando o fenômeno Baader-Meinhof. É incrível ver o mundo sob uma nova perspectiva. Um fato surpreendente sobre a família Colombo. Em 1930, um talentoso músico morreu tragicamente devido a um tiro acidental, deixando sua família em uma situação difícil. Para proteger a mãe, que sofria de problemas cardíacos, seus irmãos e irmãs criaram um plano complexo para esconder a terrível notícia. Eles até escreveram cartas falsas, supostamente de Russell, mantendo a ilusão de que ele ainda estava vivo. Para tornar isso mais convincente, incluíram suas gravações e fingiram que ele ainda apresentava seu programa de rádio. Essa incrível farsa durou 10 anos. É impressionante, mas conseguiram manter essa mentira até a morte da mãe, mostrando uma mistura de amor e desespero. Embora suas intenções fossem proteger ela da dor, esse capítulo inusitado na história da família Colombo levanta questões sobre até onde as pessoas vão por seus entes queridos. O que você acha das ações deles? Prepare-se para se surpreender com o julgamento de um cachorro em Salem. Em 1692, durante os infames julgamentos das bruxas de Salem, até mesmo um cachorro se tornou vítima da histeria relacionada à feitiçaria.
Esse cachorro foi acusado de ser o companheiro de uma bruxa, o que significava que as pessoas acreditavam que ele poderia se comunicar com bruxas e ajudá-las em sua magia negra. A ideia de que bruxas tinham animais de estimação era comum na América colonial, onde o medo e a superstição afetavam a mente de muitos. Os julgamentos foram marcados por uma loucura de acusações, resultando na execução de muitos inocentes. O julgamento do cachorro representa um capítulo estranho e assustador na história, mostrando o quão profundamente o medo do sobrenatural penetrava na vida cotidiana. Imagine uma época em que um simples cachorro poderia ser condenado apenas com base em especulações. Este incidente mostra que os julgamentos de Salem não diziam respeito apenas às pessoas. Eles se estendiam a qualquer ser vivo considerado suspeito. O que isso diz sobre nossa compreensão de justiça hoje? Você já se perguntou como a vida sobrevive em climas extremos? A lista Betansky é um exemplo incrível da resistência da natureza, mostrando como algumas espécies se adaptam para sobreviver em condições severas. Esses organismos vivem nos lugares mais secos e frios, desenvolvendo um corpo único e rico em fluidos que os ajuda a reter líquidos essenciais e lidar com grandes variações de temperatura. Essa adaptação extraordinária permite que eles sobrevivam onde a maioria das formas de vida enfrenta dificuldades. Quando a temperatura cai ou o ar fica seco, a lista Betansky demonstra uma habilidade notável da vida em encontrar soluções. Cientistas estudam essas adaptações não apenas para entender os mecanismos de sobrevivência, mas também para descobrir segredos que podem inspirar inovações em tecnologia e medicina. Como essas criaturas incríveis continuam a prosperar onde outras não conseguem. Sua existência levanta questões fascinantes sobre os limites da vida na Terra e além. Incrível, mas os caracóis respiram de forma diferente. Enquanto a maioria dos seres vivos respira com pulmões, os caracóis têm um jeito especial. A sua perna mucosa não só os ajuda a se mover, mas também serve para respirar. Nela, existem buracos e tubos finos que permitem a absorção de oxigênio do ambiente. Quando o caracol se movimenta, o ar passa por esses buracos, permitindo uma respiração eficiente enquanto rasteja pelo chão. Essa adaptação é especialmente útil em ambientes úmidos, onde os caracóis se sentem à vontade. Ao usar a perna para respirar, os caracóis conseguem se proteger, pois não precisam expor outras partes vulneráveis do corpo ao ar livre. Não é incrível como a evolução cria maneiras tão únicas de adaptação e sobrevivência dos animais? Muitos não sabem, mas o Snake era viciante. Este clássico jogo móvel conquistou corações e telas no final dos anos 1990, criando uma verdadeira obsessão. Os jogadores passavam horas controlando uma linha simples que ficava mais longa ao comer pixels. A alegria de alcançar um novo recorde frequentemente superava tarefas do dia a dia, como lições de casa ou afazeres, fazendo com que muitos colocassem o jogo acima das obrigações. Não se tratava apenas de acumular pontos. A mecânica do jogo exigia verdadeira habilidade e estratégia. Guiar a cobra por um labirinto de paredes era ao mesmo tempo emocionante e estressante, pois colidir com a parede era como uma amarga perda. A simplicidade e a complexidade do jogo alimentavam seu caráter viciante, tornando-o um fenômeno cultural. Você já se perguntou como um jogo tão simples poderia gerar tanta competição e lealdade entre os jogadores? Você sabia da forma flamejante da Catedral de São Basílio? Esta construção icônica na Praça Vermelha em Moscou é famosa por suas cúpulas coloridas que lembram chamas. A catedral foi construída no século XVI por ordem de Ivan, o Terrível, em homenagem à vitória sobre Kazan. Cada cúpula tem uma forma única e é pintada em cores vibrantes, criando uma vista impressionante que atrai turistas de todo o mundo. A arquitetura combina elementos dos estilos russo e bizantino, dando-lhe uma aparência singular, entre outros monumentos históricos. Os turistas costumam se reunir em torno desta catedral fascinante, não apenas por sua aparência, mas também por sua rica história. Ao se aproximar, você notará como as cúpulas brilham ao sol, intensificando a ilusão de fogo. Este design mágico torna a Catedral de São Basílio um símbolo da Rússia e um lugar imperdível para todos que visitam Moscou. Você já se imaginou diante de uma obra-prima tão vibrante? Prepare-se para se surpreender com a habilidade do seu cachorro. Você sabia que os cães podem entender até 250 palavras e gestos diferentes? Essa incrível capacidade mostra o quão inteligentes são nossos amigos peludos.
Seu intelecto é frequentemente comparado ao de uma criança de 2 anos, o que significa que eles compreendem não apenas comandos, mas também as emoções por trás das nossas palavras. Por exemplo, quando você diz passeio ou simplesmente pega a coleira, eles conseguem perceber o que vem a seguir. Essa compreensão está ligada à habilidade deles de captar nosso tom de voz, expressões faciais e linguagem corporal. Os cães também aprendem por repetição e associação. Por isso, treiná-los com comandos consistentes é tão eficaz. Esse impressionante conjunto de habilidades permite que os cães se conectem profundamente conosco, tornando-os não apenas animais de estimação, mas companheiros queridos. Então, da próxima vez que seu cachorro reagir às suas palavras ou gestos, lembre-se de que ele não está apenas adivinhando, ele realmente entende você. Um fato interessante sobre os fãs de Harry Potter. Um estudo de 2013 mostrou que as pessoas que amam a série não só se encantam com o mundo mágico, mas também demonstram mais tolerância e inclusão no dia a dia. O estudo revelou que esses fãs são menos propensos a apoiar a violência e têm mais chances de aceitar a diversidade e a empatia. Esse efeito sugere que a interação com a literatura, especialmente com histórias que enfatizam amizade e compreensão, como em Harry Potter, pode realmente moldar nossa atitude em relação aos outros. Os temas de amor, aceitação e combate ao preconceito ressoam profundamente com os leitores, incentivando-os a adotar esses valores na vida real. Portanto, da próxima vez que você mergulhar em um livro de Harry Potter, lembre-se de que não é apenas uma aventura, é também uma poderosa lição de compaixão e consciência social. O que realmente acontece quando um menino desaparece? Em 1912, ocorreu uma tragédia quando Bob Dunbar, de 4 anos, desapareceu durante uma viagem em família na Louisiana. Sua família desesperada o procurou incansavelmente, e quase um ano depois, outro menino foi encontrado e oficialmente chamado de Bob. No entanto, quase um século depois, graças aos avanços em testes de DNA, descobriu-se que esse menino não era Bob Dunbar. Essa revelação chocante levanta questões sobre identidade e a forte necessidade de resolver mistérios não resolvidos. O caso de Bob Dunbar destaca o sofrimento emocional que as famílias enfrentam quando seus entes queridos desaparecem, além das dificuldades que as autoridades têm em encontrá-los. O verdadeiro Bob Dunbar continua sendo um mistério tocante, lembrando-nos de como nossa compreensão de identidade pode ser frágil e complexa em um mundo onde a verdade muitas vezes está oculta. O que realmente aconteceu com Bob Dunbar? Imagine acordar com o cheiro de wasabi. Essa experiência única é possível graças a um alarme de fumaça, desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência auditiva. Inventado no Japão, esse dispositivo inovador utiliza vapor de wasabi para alertar sobre perigos ao detectar fumaça ou fogo. Alarmes de fumaça tradicionais dependem de som, o que nem sempre é eficaz. Ao liberar um forte e intenso cheiro de wasabi no ar, o alarme consegue acordar até os mais profundos sonhadores. Essa aplicação inteligente da tecnologia destaca a importância da segurança e mostra como podemos adaptar dispositivos do dia a dia para diferentes necessidades. O alarme de wasabi é um ótimo exemplo de pensamento fora da caixa, pois combina elementos culinários com soluções de segurança. Imagine a sensação de alívio ao saber que o cheiro de wasabi pode te proteger de perigos. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar soluções ainda mais criativas para criar um ambiente seguro e inclusivo para todos. Você sabia que as formigas nunca dormem? Pode parecer surpreendente, mas as formigas não dormem como os humanos. Esses pequenos insetos passam a maior parte de suas vidas debaixo da terra, seguindo seus ritmos naturais, em vez do ciclo comum dia-noite. Isso significa que você pode vê-las ativas a qualquer hora do dia. Elas fazem pequenas pausas ao longo do dia, mas essas sonecas duram apenas alguns minutos. Como as formigas vivem em colônias e desempenham diferentes funções, como buscar comida, cuidar da rainha e proteger seu lar, elas estão sempre trabalhando para manter a vida da colônia. Curiosamente, algumas espécies têm formigas especiais que garantem a segurança, enquanto outras descansam, assegurando a proteção e a produtividade do lar. Essa atividade constante permite que as formigas se adaptem rapidamente às mudanças no ambiente, tornando-as muito eficazes em tarefas como procurar comida e evitar predadores. Então, da próxima vez que você ver formigas indo sobre seus afazeres, lembre-se de que elas podem não estar dormindo,
mas definitivamente estão ocupadas com suas vidas de formiga. Descubra como a Guerra da Crimeia mudou o estilo vitoriano. Este conflito dos anos 1850 se tornou uma tendência inesperada na Inglaterra, quando os soldados voltaram para casa com novos pelos faciais. Muitos desses corajosos combatentes deixaram crescer barbas e bigodes para se aquecer nas duras condições da Crimeia. Ao retornar, trouxeram consigo suas aparências desleixadas, e logo as barbas se tornaram um verdadeiro sucesso entre os cavalheiros britânicos. Homens que nunca haviam pensado em deixar crescer pelos no rosto se juntaram a esse movimento de moda com entusiasmo. As barbearias ficaram cheias de clientes pedindo cortes que lembrassem seus heróicos soldados, e logo as ruas das cidades vitorianas foram adornadas com barbas de todos os formatos e tamanhos. Esse estilo não era apenas sobre a aparência, tornou-se um símbolo de masculinidade, força e resistência diante das dificuldades. Imagine um mundo onde essas barbas espessas influenciaram a percepção da identidade masculina e da moda além da guerra. A Guerra da Crimeia redefiniu a masculinidade vitoriana para sempre. Você sabia que em Avera acontece a Batalha das Laranjas? Todo ano, milhares de participantes animados tomam as ruas dessa encantadora cidade italiana durante a famosa Batalha das Laranjas. Este evento de 3 dias, repleto de história, celebra uma revolta medieval e enche o ar de energia e risadas. Imagine, equipes de pessoas vestidas com trajes coloridos, jogando laranjas umas nas outras, em uma grande batalha amistosa de comida. O público torce enquanto a cidade se transforma em um vibrante campo de batalha, onde frutas suculentas voam pelo ar. Essa tradição remonta ao século XII e simboliza a luta pela liberdade e autoexpressão contra a tirania. Essa celebração inusitada, mas emocionante, une moradores e turistas, tornando-se um evento imperdível. Seja desviando de uma laranja ou torcendo por sua equipe favorita, a emoção da Batalha das Laranjas é uma experiência inesquecível. Pronto para se juntar à diversão? Você sabia que as microesferas prejudicam nossos oceanos? Essas pequenas partículas plásticas, frequentemente encontradas em esfoliantes e sabonetes, podem parecer agradáveis na pele, mas causam grandes danos ao meio ambiente. Quando você se lava, essas microesferas facilmente vão para o esgoto, passando pelos sistemas de drenagem e, eventualmente, chegando a rios e oceanos. Ao entrar na água, elas atraem poluentes nocivos e se tornam alimento para organismos marinhos, o que pode causar sérios problemas de saúde para os animais, e até para nós se consumirmos frutos do mar. Isso significa que as microesferas contribuem significativamente para a poluição dos oceanos, ameaçando ecossistemas e a biodiversidade. Muitos países começaram a proibir seu uso, destacando a necessidade de proteger nossas águas. Portanto, da próxima vez que você escolher um esfoliante, considere uma alternativa natural. Cada pequena mudança pode ajudar a manter nossos oceanos limpos e vivos. A síndrome de Raynaud é uma condição médica que pode impactar bastante o seu dia a dia. Ela afeta a circulação sanguínea, especialmente nas mãos e pés. Quando uma pessoa com essa síndrome enfrenta um gatilho, como o frio ou estresse, os pequenos vasos sanguíneos se contraem. Isso provoca mudanças na cor da pele, que muitas vezes fica branca ou azul antes de voltar ao vermelho normal quando a circulação melhora. Embora possa parecer um problema pequeno, esses episódios podem ser bastante dolorosos e desconfortáveis, causando dormência ou formigamento. É importante ressaltar que a síndrome de Raynaud pode variar em gravidade. Algumas pessoas têm sintomas leves, enquanto outras enfrentam crises frequentes e intensas. O manejo da síndrome geralmente envolve mudanças no estilo de vida, como manter-se aquecido e reduzir o estresse. Em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos para melhorar o fluxo sanguíneo. Compreender essa síndrome é fundamental para lidar com suas consequências e manter um estilo de vida mais saudável. Por que a menor tubarão nos fascina? Descoberta no Golfo do México em 2010, a minúscula tubarão dwarf bioluminescente atinge apenas 14 centímetros de comprimento, tornando-se o menor tubarão do mundo. Essa criatura incrível não é apenas pequena, ela abre novos horizontes na incrível diversidade de espécies de tubarões que habitam nossos oceanos. Apesar de seu tamanho, a tubarão dwarf é uma mestre em camuflagem, se misturando perfeitamente ao ambiente.
Ela usa suas habilidades bioluminescentes para evitar predadores e atrair presas. Esse pequeno gigante demonstra que o tamanho nem sempre define a força ou a importância no mundo animal. Estudando espécies como a tubarão dwarf, os cientistas obtêm informações valiosas sobre os ecossistemas marinhos e o delicado equilíbrio da vida sob as ondas. Talvez esse pequeno tubarão guarde respostas para os mistérios da biodiversidade do oceano. Você vai se surpreender ao saber que as pérolas se dissolvem. Esse fato inesperado está ligado ao principal componente das pérolas, o carbonato de cálcio. Quando a pérola entra em contato com o vinagre, o ácido acético provoca uma reação química que destrói o carbonato de cálcio. Por isso, não é bom misturar pérolas com vinagre ou deixá-las por perto. Imagine usar seu colar de pérolas favorito e acidentalmente danificá-lo com tempero. As pérolas são valorizadas há séculos, muitas vezes simbolizando pureza e elegância, então cuidar delas é muito importante. Para que sua joia de pérolas brilhe e permaneça intacta, use métodos de limpeza suaves e evite substâncias agressivas como o vinagre. Assim, você poderá aproveitar sua beleza sem se preocupar com surpresas desagradáveis. Na próxima vez que você for pegar o vinagre, lembre-se, suas pérolas não vão gostar. Um fato interessante sobre as bordas das moedas. Você sabia que a quantidade de bordas nas moedas dos Herichaks, Awari, varia bastante? A moeda de 10 centavos tem 118 bordas, o que pode parecer um detalhe pequeno, mas é importante para como as moedas são sentidas e funcionam. Curiosamente, os quartos têm uma borda a mais, totalizando 119. Se você acha isso surpreendente, espere até ouvir sobre a moeda de 50 centavos, que tem 150 bordas. Mas a verdadeira estrela é a moeda de $1, com impressionantes 198 bordas. Essas pequenas ranhuras, conhecidas como bordas, ajudam a evitar falsificações e facilitam a identificação das moedas pelo toque. Colecionadores e usuários comuns valorizam esses detalhes sutis, provando que até as menores características criam uma experiência única com nossa moeda. Você já percebeu essas bordas? Acredite ou não, a esquilo gigante indiano é enorme. Esse impressionante animal pode medir mais de 90 centímetros de comprimento, incluindo a cauda peluda, tornando-se um verdadeiro gigante entre os esquilos. Pesando até 2 quilos, ele é muito maior que o esquilo comum, que geralmente mede cerca de 55 centímetros e pesa entre 250 e 340 gramas. Principalmente encontrado nas florestas da Índia, esse animal colorido possui um pelo incrível, frequentemente exibindo cores que vão do preto profundo ao laranja vibrante. A esquilo gigante indiano não é apenas grande, ela também é conhecida por sua agilidade, pulando facilmente de árvore em busca de frutas, nozes e flores. Esses esquilos desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando na dispersão de sementes e trazem um charme especial às florestas onde vivem. Pode haver algo mais fascinante do que esse grande e colorido ser pulando no topo das árvores. O que realmente causa a loucura em torno da cachaça? A cachaça de má qualidade, muitas vezes feita em condições não regulamentadas, pode conter níveis perigosos de metanol. Quando as pessoas bebem esse álcool inseguro, o corpo transforma o metanol em substâncias nocivas que podem danificar o nervo óptico, levando à cegueira. Esse resultado assustador ocorre porque o metanol é um tipo de álcool tóxico para os seres humanos, mesmo em pequenas quantidades. Você pode ver a cachaça como uma bebida divertida e rebelde, mas muitas pessoas sofreram sérias consequências para a saúde por causa dela. Não é surpresa que as destilarias responsáveis se concentrem na segurança para evitar esses riscos. Para prevenir a intoxicação por metanol, é importante saber de onde vem seu álcool e como ele é produzido. Se você gosta de bebidas alcoólicas, sempre escolha produtos de fontes confiáveis para garantir sua segurança e prazer. Então, da próxima vez que ouvir sobre cachaça, pense no que realmente está naquela garrafa. Você vai se surpreender ao saber que as tintas antigas eram venenosas. Na China, os imperadores usavam tintas à base de cinábrio, que continha mercúrio, para escrever seus decretos reais. Essa escolha incrível tornava os documentos vibrantes, mas também perigosos para a saúde. O cinábrio, com seu pigmento vermelho intenso, era muito valorizado por sua aparência impressionante, mas a presença de mercúrio representava sérios riscos à saúde. Como os decretos reais eram essenciais para a administração, essas tintas venenosas mostram como a beleza pode ter um alto preço.
Imagine segurar um pergaminho que pode te machucar só de tocar. Embora esses materiais históricos sejam fascinantes, eles nos lembram dos perigos ocultos em produtos que muitas vezes consideramos normais. Portanto, da próxima vez que você admirar um manuscrito antigo, pense na habilidade e nos materiais arriscados que podem ter sido usados. Quais outros segredos estão escondidos nas páginas da história? Você não vai acreditar no que os exoesqueletos podem fazer. Empresas como a Sarcos Robotics e a Cyberdyne estão mudando nosso futuro com tecnologias avançadas de exoesqueletos. Esses dispositivos incríveis não são apenas ficção científica, eles realmente transformam vidas. Na indústria, os exoesqueletos ajudam os trabalhadores a levantar objetos pesados com facilidade, reduzindo o risco de lesões e facilitando o trabalho. Isso significa que tarefas que antes pareciam impossíveis devido a limitações físicas, agora podem ser realizadas com confiança. Na medicina, os exoesqueletos estão se tornando uma verdadeira revolução para pessoas com paralisia. Permitem que paraplégicos fiquem em pé e se movam, abrindo novas possibilidades. Imagine poder andar mesmo com apoio e recuperar sua independência. À medida que essas tecnologias avançam, só podemos imaginar como elas ainda melhorarão as capacidades humanas e a qualidade de vida. Estamos realmente à beira de uma nova era, onde as limitações físicas não nos segurarão mais. Prepare-se para se surpreender com a reprodução das aves. Você sabia que apenas 3% das espécies de aves têm machos com pênis? Esse fato incrível destaca o mundo das aves entre muitos outros animais. A maioria dos machos não possui pênis e, em vez disso, tem uma adaptação reprodutiva única, chamada cloaca. A cloaca é uma única abertura para excreção e reprodução, o que torna o acasalamento das aves um pouco diferente. Quando chega a hora do acasalamento, machos e fêmeas se tocam com suas cloacas em um processo conhecido como beijo cloacal. Esse método ainda permite a transferência de esperma, garantindo a continuidade da próxima geração. Poucas espécies de aves, como patos e avestruzes, desenvolveram essa característica por diferentes razões, incluindo a competição por parceiras. Não é fascinante como essas diferentes estratégias reprodutivas ilustram a diversidade da vida em nosso planeta? Você sabia que sua mandíbula é uma poderosa ferramenta? A mandíbula humana, ou maxilar inferior, não é apenas o osso mais forte do nosso corpo, mas também uma parte importante da nossa vida cotidiana. Ela nos permite mastigar os alimentos, essencial para a digestão e nutrição. Esse osso útil sustenta os dentes inferiores e se destaca por ser o único osso móvel do crânio. Imagine como seria difícil comer sem a mandíbula. Esse osso é capaz de suportar grandes forças ao morder e mastigar, o que a torna realmente incrível. Sempre que damos uma mordida, nossa mandíbula entra em ação, mostrando sua força. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu lanche favorito, tire um momento para apreciar o trabalho da sua mandíbula. Essa pequena, mas poderosa maravilha do corpo humano. Não é surpreendente como uma ação tão simples está ligada a uma estrutura tão complexa e resistente. Prepare-se para as incríveis coincidências de Edgar Allan Poe. Em seu romance de 1838, A História de Arthur Gordon Pym de Nantucket, Poe conta uma história assustadora sobre sobreviventes de um naufrágio que enfrentam o inimaginável, o canibalismo. Um dos personagens, Richard Parker, é escolhido como sacrifício para que os outros possam sobreviver. Avançamos para 1884, quando um navio chamado Menoneta realmente afundou. Curiosamente, os sobreviventes se encontraram em uma situação assustadoramente semelhante e também escolheram um homem chamado Richard Parker para o mesmo propósito sombrio. Essa reviravolta inquietante nos faz refletir sobre coincidências e destino. Poe previu esse trágico evento ou foi apenas uma estranha coincidência? Muitos acham surpreendente como a literatura, às vezes, reflete a vida de maneiras tão sombrias e perturbadoras, levando-nos a ponderar sobre os mistérios da existência e da sobrevivência. Acredite ou não, a dinastia Tang mudou a China para sempre. De 618 a 907 d.C., esse período incrível é frequentemente chamado de Idade de Ouro da Cultura e Inovação. Sob a liderança dos imperadores Tang, a China passou por um grande desenvolvimento nas artes, literatura e filosofia. Um dos eventos mais significativos foi a profunda introdução do budismo na sociedade chinesa.
Os imperadores Tang apoiaram ativamente esse crescimento, encomendando traduções de textos budistas importantes, tornando os ensinamentos acessíveis a um público amplo. Além disso, eles ajudaram a criar mosteiros por todo o império, estabelecendo centros de aprendizado e crescimento espiritual. Essa atmosfera aberta e acolhedora permitiu que o budismo se integrasse harmoniosamente com outras tradições, influenciando profundamente a cultura chinesa. O legado da dinastia Tang continua a impactar a China até hoje, tornando esse período um capítulo importante na rica história do país. Difícil de acreditar, mas casas eram feitas de ossos de animais. No século XIX, alguns inovadores na Europa e na América do Norte começaram a usar ossos de animais na construção. Eles trituravam os ossos e misturavam com argila, criando o que hoje conhecemos como tijolos de osso. Esses tijolos únicos não eram apenas uma moda estranha. Eles ofereciam melhor isolamento térmico e resistência em comparação com materiais tradicionais, como pedra ou madeira, especialmente em regiões onde esses recursos eram escassos. Imagine como é viver em uma casa feita de restos de animais. Descobertas arqueológicas desses tijolos de osso em edifícios históricos mostram o quão visionários eram nossos antepassados. Eles transformavam resíduos em algo incrivelmente útil, demonstrando uma criatividade e engenhosidade notáveis. É um exemplo fascinante de como os métodos de construção podem evoluir e se adaptar às necessidades locais, não é mesmo? Difícil de acreditar, mas os caracóis têm 25 mil dentinhos. Esses seres incríveis possuem uma característica biológica única chamada rádula, que é um órgão bucal complexo, parecido com uma fita, coberta de minúsculos dentes. Essa estrutura não é apenas para enfeitar, ela desempenha um papel importante na alimentação dos caracóis. A rádula os ajuda a raspar e triturar a comida, que é principalmente composta de plantas e algas. Imagine o esforço necessário para mastigar uma folhinha com uma boca tão pequena. Ao rasgar o material vegetal, os caracóis obtêm os nutrientes essenciais para sua sobrevivência. Essa adaptação incrível é um ótimo exemplo da evolução, mostrando como os seres vivos desenvolvem ferramentas especializadas para sobreviver em seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um caracol se arrastando lentamente, lembre-se, sua boca é uma maravilha da natureza. Quais outros seres têm truques tão surpreendentes? Um fato interessante sobre os tarcídeos. Esses pequenos primatas incríveis são conhecidos por seus grandes olhos expressivos, que são perfeitos para caçar no escuro da noite. Mas você sabia que os tarcídeos conseguem girar a cabeça impressionantes 180 graus? Essa habilidade incrível é semelhante à dos corujas, que também precisam observar atentamente o ambiente à noite. Como os grandes olhos dos tarcídeos estão fixos nas órbitas, eles não podem mover as pupilas como nós. Em vez disso, eles giram toda essa cabeça para ter uma visão completa do que os rodeia. Imagine poder olhar em todas as direções, apenas girando o pescoço. Essa adaptação especial ajuda os tarcídeos a caçar insetos e pequenos animais, enquanto se mantêm seguros de predadores. Da próxima vez que você ouvir sobre características incomuns dos animais, lembre-se desses ninjas noturnos e suas incríveis habilidades de girar a cabeça. Acredite ou não, os gecos tokai realmente podem falar. Esses répteis incríveis são conhecidos por seus sons altos e característicos, que desempenham um papel importante em suas vidas. Imagine um geco chamando para defender seu território, ou atrair um parceiro com uma série de gritos altos. É como um pequeno concerto da natureza. Mas isso não é tudo. Os gecos tokai também brilham no escuro. Eles têm uma visão noturna impressionante, que os torna 350 vezes mais sensíveis à luz do que nós, humanos. Essa habilidade incrível permite que eles se orientem no ambiente e caçam insetos, mesmo na quase total escuridão. Pense como isso seria útil em uma noite escura. Essas adaptações fazem dos gecos tokai não apenas sobreviventes excepcionais em seu habitat, mas também criaturas incrivelmente interessantes para estudar. Seus sons únicos e visão aguçada contribuem para a rica biodiversidade que encontramos nos ecossistemas tropicais. Na próxima vez que você ouvir um som alto à noite, pode ser um geco tokai querendo se fazer notar. Madagascar é famoso por sua incrível biodiversidade. Cerca de 90% da sua vida selvagem não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Isso significa que se você quer ver animais únicos como lêmures e camaleões, Madagascar é o lugar ideal. O isolamento da ilha da África continental
criou condições perfeitas para a evolução, resultando em um nível excepcional de endemismo, onde as espécies se adaptam aos seus habitats específicos. Por exemplo, existem mais de 100 espécies diferentes de lêmures, cada uma com suas características e habitats únicos. Os camaleões, que têm a incrível habilidade de mudar de cor, adicionam um charme especial a Madagascar. Essa diversidade de vida é não apenas fascinante, mas também frágil, ressaltando a importância dos esforços de conservação para proteger essas espécies únicas e seus habitats. Quais criaturas selvagens você descobrirá em Madagascar? Você sabia que os vagalumes estão em sério perigo? 1/3 das espécies de vagalumes da América do Norte está ameaçado de extinção. Isso acontece por causa da perda de habitat, da poluição luminosa excessiva e do uso excessivo de pesticidas. Esses insetos luminosos iluminam nossas noites de verão, mas enfrentam problemas cada vez mais sérios. A urbanização destrói seus habitats naturais, e as luzes artificiais atrapalham seu comportamento de acasalamento e comunicação. Além disso, os pesticidas, frequentemente usados para combater pragas em jardins e fazendas, podem prejudicar os vagalumes e suas larvas. Essa diminuição da população ameaça não apenas os vagalumes, mas também perturba os ecossistemas, já que eles desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Ao tomarmos pequenas atitudes como reduzir a poluição luminosa e diminuir o uso de produtos químicos em nossos jardins, podemos ajudar a proteger essas criaturas encantadoras antes que seja tarde demais. O que você pode fazer para ajudar a salvar os vagalumes? Você sabia que os ratos podem sobreviver mais tempo sem água do que os camelos? É impressionante, mas esses pequenos seres realmente conseguem ficar mais tempo sem beber. Embora os camelos sejam conhecidos por aguentar dias e até semanas sem água, armazenando-a em seus corpos, os ratos têm uma abordagem diferente. Esses mamíferos ágeis podem durar cerca de 2 a 3 semanas em ambientes secos, graças aos seus rins eficientes e à capacidade de extrair umidade dos alimentos. Pode-se pensar que as girafas são apenas altas e majestosas, mas elas também conseguem ficar muito tempo sem água. Na verdade, tanto os ratos quanto as girafas podem passar semanas sem beber, dependendo de suas adaptações únicas. Então, da próxima vez que você pensar em sobrevivência no deserto, lembre-se de que até os menores animais podem surpreendê-lo com sua resistência.